Hoje a gente vai estudar memória. Então, a segunda parte do curso, a primeira foi o processador mais rápido, a segunda parte é memória. Então, se você tem aqui sua CPU, seu processador e você tem a memória, quantos clocks você acha que demora? Eu já falei isso algumas vezes, quem lembra aí, para ler da memória hoje? Então, hoje demora mais ou menos 100 clocks ou 200 clocks para ler. Então, é muito caro. Se você tem o seu CPI, que é uma instrução por ciclo, você faz um load e ele demora 100 ciclos, né? Acabou a sua CPI, né? Você vai demorar quanto tempo aí para recuperar do load, né? Não é aquela historinha lá de 2 ciclos, você tem que esperar 100. Aí acabou tudo, para tudo, né? Você não consegue. Aí o que o pessoal inventou, né, para resolver isso? Né? Tadã! Memória cache. Né? Por que ela chama cache? Porque ela fica escondida. O computador funciona com ou sem ela. Você pode colocar ou tirar a cache e vai continuar funcionando. Porque cache em francês significa esconder, né? Então eles aproveitaram esse termo. Em inglês parece que tem um significado também, tipo depósito e tal, escondido e tal. Mas a palavra existe mais em francês, que é um verbo comum, né? Que é falar o verbo esconder, igual a gente usa, é o verbo cacher. E tem gente que fala até memória cachê, né? Porque acha que está falando francês. Mas em português você pode falar do jeito que quiser, cache, cachê, né? Se não for ler em português seria cachê. Então a ideia da memória cache é que ela fica escondida, né? E outra coisa importante, você tem uma coisa escondida que funciona com ou sem ela, ela tem que ser independente, ela tem que ser autônoma, ela tem que resolver. Ela entrou lá, o processador não sabe que ela vai estar lá. Só que qual que é a diferença? Com o processador ele entrega em 100. Com a cache, ele entrega em 4. Então, ele vai entregar muito mais rápido, né? Então, a questão é se o dado estiver aqui. Se 90% do dado estiver aqui, na cache, né? Aí, como é que você calcula a conta? Então, ela gastaria, né, em 4, né? Gastaria 4, e em 10%, que é 0,1, ela gastaria 100. Né? Seria mais ou menos essa a conta, né? E nesse caso, né, ela gastaria 14. Então não está tão bom assim, mas é melhor do que 4. Né? Na média, o tempo médio dela seria 14, então já resolve. Aí a cache a gente vai estudar. Tem vários tipos de cache. Então, a princípio, para que serve a cache? Eu tenho o dado B lá na memória. Esse dado da memória, quando ele vai para a cache, ele é copiado de volta para a cache e a cache passa a ter uma cópia dele lá. Só que agora está muito mais perto para ela entregar para o processador, então ela vai entregar lá para o processador. Então o que a gente vai estudar na aula de hoje é aonde que esse dado aqui vai parar aqui na cache. Outro problema, a cache pode pegar dados de qualquer lugar, o B pode estar em qualquer lugar da memória. Então o B está aqui, ó, ele pode estar em qualquer lugar da sua memória. Como é que isso aqui é menor que isso? Como que isso aqui é uma memória? Aqui tem um endereço, um para cada posição. Mas aqui não, aqui cabe só um subconjunto. Mas ele tem que saber receber. Então, ou seja, independente de onde que o B estiver, ele tem que ter um lugarzinho lá na cache. Aí outra coisa que pode acontecer, você tem lá o B lá na cache. Aí você pede lá o A. Então o A também está na memória e o A vai para a cache. Aí a cache encheu. Aí agora eu quero o C. Aí o que vai acontecer com o C? Né? Ele tem que ir para a cache. Quem vai sair? O A ou o B? O ideal é isso, né? O que for menos utilizado, o que vai ser menos utilizado, porque você está tirando uma coisa para usar depois. Então ele pode ter sido menos utilizado agora, mas logo depois que você jogou ele fora, você quer ele de novo. Então é prever o futuro, né? É mais difícil. Você vai usar o passado para prever o futuro, mas você tem que intuir o que tiver menos utilizado. Esse negócio do menos utilizado também é perigoso, no sentido que às vezes ele é muito utilizado num pedaço, você põe um contador lá, que já pensaram nessa ideia. Aí o contador fica um valor tão alto, mas depois você nunca mais usa, mas aquele ele nunca mais larga, nunca mais sai de lá, né? Uma analogia que eu gosto de fazer com a cache e a memória é como se aqui fosse sua geladeira
e aqui é o supermercado. Você vive sem geladeira, né? Você vive sem a cache, né? Você vive sem geladeira, só que vai demorar mais, né? Toda hora que você quiser comer um queijo, alguma coisa assim, você vai ter que ir lá no supermercado, né? Mas você vai ter alguns problemas parecidos que você tem na cache. A cache não pode ser muito grande, senão você vai perder produto dentro da sua geladeira, vai estragar. Então você vai estar armazenando coisas que você não precisa, né? Outro problema da cache, ela ser muito grande hoje, ela consumir muita energia, vai esquentar seu processador, né? E a gente vai ver, hoje 70 a 80% da área do processador é cache. E quantos tipos de cache vocês acham que tem dentro do processador, desse computador aqui ou do seu celular aí? Né? Tem mais de 4. Tem as que você conhece tipicamente, que é a L1, L2 e L3, talvez pode ter até L4. Mas além da cache normal de dados, você ainda vai ter uma cache de endereço, que é a segunda parte que a gente vê agora, que é a memória virtual, que os endereços virtuais também estão guardados nas caches de paginação. E além disso, tem uma coisa que a gente já estudou, que é o preditor de desvio, e aquela memóriazinha que caiu na prova é também uma cache, que guarda os desvios. Então, você acaba tendo em torno aí de 6 ou 7 caches dentro do processador. E quando você tem multicore, você tem até mais, porque cada core tem a sua própria cache L1, às vezes a sua própria cache L2 e compartilha só L3 e L4. Então ainda replica mais, né, as caches. Então tem bastante cache, né, no processador. Então a gente vai ver vários tipos de cache, cada um vai encaixar num pedaço do processador, né? Então essa que é a ideia, fazer funcionar rápido com subconjunto e manter esse subconjunto. Aí como que eu vou projetar essas caches, ou seja, como que eu vou mapear o endereço, né, dessas caches aí, que seriam os tipos de cache que a gente vai ver agora